Olá, paz do Senhor, Jesus Cristo, tudo bem com você? Vamos continuar aqui nossos estudos em mais uma aula, estudando Introdução aos Estudos Teológicos. E nós falamos na aula passada, no vídeo passado, estamos falando sobre revelação. E nós vimos aqui, voltando aqui um pouco o material, para que você possa também me acompanhar, falando da revelação geral ou natural, né, que é a mesma coisa, e a revelação especial. Aí explicamos o que é a revelação geral, explicamos a diferença, né, de uma e de outra, como Deus se manifesta, a importância de nós, então, reconhecermos os meios de revelações de Deus para que nós possamos, então, nos aprofundar no conhecimento de Deus. E agora nós vamos falar aqui da revelação moral, que também é um tipo de revelação geral. Porque nós falamos anteriormente, a revelação geral pode ser a obra da natureza, né? Tudo que Deus criou, todas as coisas que Deus criou, e também o homem como ser humano que Deus o criou. E Deus fez um homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, assim como a revelação geral, ela manifesta a glória do Criador que está por trás, o ser humano também, ele traz vestígios, mesmo hoje, o ser humano depois da queda, ele traz em si também vestígios de Deus, vestígios de coisas que identificam que tem um Criador. E uma dessas coisas é isso aqui que nós chamamos na teologia de revelação moral. Por que revelação moral? Vamos ler. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso traz em si elementos que o identifica com o Criador. É a revelação interna através da consciência. Veja o texto. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita onde? No seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, nós encontramos dentro do ser humano esse elemento chamado de moral, tá? A moral, que é esse equilíbrio que vai trazer a qualquer ser humano, a qualquer homem, condições de diferenciar o que é certo, o que é errado. Vai trazer também acusações na sua consciência quando ele fizer coisa errada. Nós podemos até negar quando nós fazemos coisas erradas, mas a nossa consciência, ela é um juízo dentro de nós. Ela é um juiz dentro de nós, que nos acusa ou nos defende. Tanto é que quando uma pessoa é inocente e ela é acusada, ela se revolta. Por quê? Porque a consciência dela não aceita aquilo. Mas quando também a pessoa comete um erro, a própria consciência também o acusa. E isso é chamado, então, de revelação moral. E essa revelação moral, ela é geral. Todos os seres humanos têm esta revelação. Ela pode até ser suprimida também, como nós falamos na revelação da natureza. Ela pode ser suprimida quando o homem não quer dar ouvido à sua consciência. Quando ele não quer, mas o papel da consciência não é fazer com que o ser humano o obedeça, mas é apontar para ele, ó, está errado. Então, lá no íntimo de cada ser humano, desde criança, desde bebezinho, quando o bebezinho ele já começa a dar conta de fazer alguma coisa, se ele derruba a mamadeira e ele se desperta, ele se assusta, ele se mexe, porque a própria consciência já mostra que alguma coisa está sendo feita de maneira errada. Então, essa natureza
todo ser humano tem. Todo ser humano tem esta revelação moral dentro dele. Que coisa maravilhosa, né? Porque quando os gentios que não têm lei, olha só, qual a lei? A lei escrita, a lei mosaica. Eles não tinham lei, mas Paulo está dizendo, eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Como assim? Sabendo diferenciar o que é certo, sabendo diferenciar o que é errado, estabelecendo o padrão do que é certo, estabelecendo o padrão do que é errado. Então Paulo diz, eles se tornam lei para si mesmo. Aí diz, os quais mostram a obra da lei escrita onde? No seu coração. Está dentro dele. E o coração deles testifica juntamente com a consciência. E só para absolver? Não, ele diz, acusando-os e defendendo-os. Que coisa maravilhosa é a revelação de Deus, né? O ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, apesar da queda, apesar do pecado, ele tem em si elementos que dá também sinais de que tem um Criador. Porque da onde um homem iria tirar isso? Né? E isso, por exemplo, o que é certo e o que é errado no aspecto mais geral, não estou falando em coisas particulares, né? Todo ser humano sabe em qualquer canto do mundo. Existem regras dentro da consciência geral que é em todo lugar do mundo. O que é certo, o que é errado. Agora, o ponto 5, nós temos aqui a revelação especial. Falamos então da revelação geral, agora vamos ver a revelação especial. A primeira revelação especial ela é chamada de revelação escrita. E diz assim, a revelação especial é o tipo de revelação mais completa e detalhada que Deus fez de si mesmo. Através da revelação especial, Deus proporciona ao homem um conhecimento claro acerca de sua natureza, sua vontade e propósito, e sua obra para a redenção de seu povo. Diferentemente da revelação geral, a qual todas as pessoas do mundo são postas em contato, a revelação especial não está acessível a todos, apenas aqueles que têm contato com a palavra de Deus e que recebem essa revelação. Então, uma diferença grande entre a revelação especial e a geral. A geral está disponível para todos. A revelação especial somente para as pessoas que se aproximam da palavra de Deus, da Bíblia, desta revelação escrita, acreditando que ela contém uma revelação de Deus. Então eles vão ter o privilégio de conhecer a Deus através desta revelação especial que é escrita. E por que Deus também quis dar esta revelação escrita? Porque, como nós já falamos anteriormente, não precisa do homem ficar criando teorias da revelação geral. Mas, talvez, é por isso que nós vemos muitos imbróglios, de uns diz que a natureza é assim, outros é assado, não tem Deus, se é isso, se é aquilo outro. Então, para que não haja confusão, Deus então traz também a revelação especial. Que coisa magnífica, né? Isso também explica a importância da revelação especial, pois somente através dela o homem pode obter o conhecimento que o leva a um relacionamento salvífico com o Senhor. Então, ou seja, quando alguém reconhece a Deus, a criação de Deus, ou reconhece a Deus pela criação que ele fez na revelação geral, essa revelação geral não vai ensinar para ele sobre salvação, não vai apontar o caminho de salvação, não vai dizer que ele está perdido e que ele precisa encontrar Deus, mas a revelação especial, ela vai apontar esse caminho salvífico que é o Senhor. Bom, então vamos lá. Letra A. Qual a necessidade da revelação especial, a escrita? Qual é a necessidade? Se Deus já se revelou na revelação geral, por que ele quis também revelar através da escrita? Diz aí, o cristianismo, em última análise, se baseia no conhecimento que Deus mesmo nos dá de si mesmo.
Esse autor aí, ele diz assim, que o conhecimento que vem de Deus é muito superior a qualquer coisa que podemos deduzir de uma análise de nossa situação ou da observação do mundo ao nosso redor. Esse ponto nos leva a entender por que a revelação especial é necessária. Então, quando nós olhamos para a revelação geral, nós não conseguimos ter detalhe, nós não conseguimos fazer uma análise, né, da situação, nós não conseguimos ter por menorizado tudo que Deus queria dizer. Então, o cristianismo que ele fez, ele vem trazer esta revelação especial. E a necessidade é essa, a necessidade de termos um conhecimento mais a contento, um conhecimento mais a miúde, para não ficarmos vivendo sobre teorias. Após a queda, o homem perdeu o relacionamento de favor com Deus, que originalmente possuía. Por causa do pecado, a raça humana ficou afastada de Deus e em estado de rebelião com ele. Millard Erickson explica que o entendimento das questões espirituais ficou obscurecido depois da queda. Então, embora a revelação geral de Deus ainda estivesse disponível aos homens, o conhecimento de Deus precisava ir além dessa revelação inicial. Os homens precisavam conhecê-lo de forma mais plena. A instrução tinha de ser mais completa, pois além da limitação natural, da finitude humana em conhecer um Deus transcendente, também há a limitação moral do pecado. Então aqui está mais um dos motivos, ou mais alguns dos motivos, do porquê Deus quis e precisava trazer a revelação especial, a Escritura, né, através, nós vamos ver os meios que Deus usou daqui a pouco, por causa exatamente do ser humano, está agora limitado, está agora debaixo do pecado, o homem não ter esta condição de olhar para a natureza e reconhecer tudo que precisa ser reconhecido através de Deus, saber o caminho. Por isso, então, houve a necessidade, e Deus veio trazer em linguagem humana, em linguagem inteligível para o ser humano. Diz ainda, mas também é importante considerar que a revelação especial não é um tipo de revelação que Deus deu exclusivamente após a queda por causa do pecado. As poucas informações que temos sobre como era o relacionamento de Adão e Eva com Deus antes da queda, indicam que Deus se comunicava de forma especial com eles. Deus deu instruções claras e diretas ao homem e, aparentemente, costumava se encontrar com o primeiro casal de forma especial. Então, nós vamos, o que o autor aqui está dizendo, esse J. Erickson, é que a Bíblia Sagrada, mesmo antes de nós termos a Bíblia Sagrada, Deus já se revelava de forma especial, especialmente, né, ao primeiro casal, Adão e Eva, porque a Bíblia já registra que Deus conversava com eles, que Deus deu a eles as ordens para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha esse relacionamento. Agora, quando entra o pecado, o homem, então, perde esse privilégio de ter esse relacionamento especialíssimo em estar conversando com Deus. O homem vai sofrer a queda do pecado, vai ficar com a mente cauterizada, vai se enveredar pelo caminho errado e afastamento de Deus, e as dificuldades, então, vão aumentando cada vez mais para o homem ter conhecimento de Deus. Por isso, Deus, então, na sua sabedoria, na sua graça e na dispensação do seu amor para com os homens, ele, então, resolve trazer também a revelação especial. E essa que nós vimos foi, então, a revelação especial escrita, a Bíblia Sagrada. Na próxima aula, nós vamos ver a letra B, revelação especial foi um processo. Então, qual foi o processo que Deus usou para que esta revelação especial chegasse até nós? Mas isso é em outra aula. Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.